maravilhavam e diziam: de onde veio a essa sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde ele veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. E Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria e na sua casa. Então não fez ali muitos milagres por causa das suas incredulidades. Queridos, é nítido aqui o texto, Jesus deixou para mim e para você entender que muitos não acreditavam no que Jesus estava fazendo. Jesus estava numa sinagoga onde somente doutores, os estudados poderiam ensinar. Só que o conhecimento de Jesus não vinha do homem da terra, mas vinha do céu. Então eles não acreditavam o porquê ele falava com tanta sabedoria, com tanta eloquência. Eles não conseguiam alcançar porque a mão do Senhor Jesus lá operava tantas maravilhas e começavam a se questionar. E muitas vezes eu e você passamos por momentos assim. Talvez dentro da sua casa, no seu trabalho, muitas pessoas não acreditam na sua capacidade, tanto intelectual como espiritual, e duvidam. E talvez Deus te chamou para ser pilastra na sua casa, para ser pilastra no seu trabalho, para conduzir uma multidão à videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E eu quero ler com vocês também no livro de Números, capítulo 20. Capítulo 20, 7, o versículo. Vamos lá. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajuda a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante aos seus olhos e dará sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a sua vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniu toda a congregação diante da rocha, e Moisés disse: ouvi agora, rebeldes. Quando ele fala e exclama, ouvi agora, rebelde, ele estava calmo, gente? Sim ou não? Não. Porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me crestes a mim, para me santificar diante dos homens, dos filhos dos homens de Israel, por isso não meterei essa congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor o santificou neles. Amém, queridos? Vai falar mais uma vez de incredulidade, de desobediência. Queridos, eu acho que eu vou pegar esse cajado do pastor aqui emprestado. A palavra vai dizer assim, olha, que Moisés, ele é colocado no cestinho. Deus prepara a situação para ele ser encontrado, e a gente vai pular essa história. E quando ele é encontrado, ele é criado como príncipe do melhor. Sim ou não? É alimentado, amamentado pela sua mãe. E assim ele começa ali a conhecer a história dos judeus, do povo de Israel. Então, quando ele começa a saber o que é certo e errado, ele tem um senso muito grande de justiça.
Quantos aqui passam por situações que se sente injustiçado? E você sabe que muitas vezes você se sente certo e você quer agir, mas não é para você agir com as suas mãos. E aí a palavra do Senhor vai dizer que acontece isso com Moisés. E ele, por um momento de impulsividade, ele vai e mata aquele soldado egípcio que estava escravizando, açoitando, maltratando um dos seus. Ele mata e ele foge por 40 anos. E ali no deserto ele aprende a viver com aquilo que dá. Porque nós já não tem mais o palácio ali, ó. Já não tem mais a boa vida, já não tem um travesseiro confortável. Ele só se encontra no deserto por 40 anos. Mas ele ali aprende a cuidar e a amar ovelhas. Deus já estava ensinando ele. Eu quero perguntar para você hoje, qual é o seu deserto? Eu quero perguntar a você hoje, em qual parte da sua vida, seja material, seja familiar, intelectual, que até você mesmo não está acreditando mais? Aonde foi paralisado os teus sonhos, que nem dos teus e nem você mais está alcançando? Mas entenda uma coisa, Moisés, ele é encontrado por Deus, depois de 40 anos, muito bem. E aí a sarça ali, ela não se consumia. Então ele entendeu que havia alguma coisa ali. E ele, impossível, da mesma forma, ele vai direto para ver aquela sarça. Aí Deus fala com ele, peraí filho, espera um pouquinho, tira suas sandálias, porque o lugar é... Ele, depois de 40 anos, ele não tinha aprendido nada, ele queria ir lá ver, de pertinho. Eu sou ligada no 220. Às vezes eu quero resolver as coisas com a minha mão. E aí Deus para e fala assim, não faça nada, só espere e confia. Aí me diz, como que a gente espera e confia? Não posso resolver não. O papai do céu fala, não filha, eu que resolvo. Aprende. Ou você quer ir para o deserto de novo? Só que eu aprendi no longo da minha jornada, da minha vida, que o deserto não é lugar de morte. O deserto não é lugar para aqueles que são obedientes ao Senhor morrer. Mas é um lugar onde Deus vai tratar você, vai te ensinar, vai forjar seu caráter e vai mostrar para você que Ele é contigo a mesma... No deserto, queridos, é lá que Ele vai se manifestar de uma forma que você não espera. E aí Deus se apresenta e fala, olha só, Moisés, o lugar é santo. Achei graça em você porque você foi escolhida do ventre. E eu escutei o clamor dos meus filhos. Eu escutei a oração dos meus filhos. Por isso eu decidi te chamar para poder lá libertar o meu povo. E aí eu penso que Moisés, já gago por nascença, ele continuou mais gago, né? Eu mesmo. É você mesmo. Mas eu não sei nem falar. Aí Deus fala com ele. Você está dando desculpa? Tem alguém dando desculpa aqui para as coisas do Senhor? Tem? Porque para tudo Deus vai te dar uma resposta. Você é gago, mas aí Deus fala, não foi eu que fiz a boca? Não foi eu que fiz a língua? Não foi eu que fiz? Mas se esse é o teu problema, eu vou te mandar alguém para te representar. Eu vou te mandar o seu irmão Arão. A gente sempre, Lia, quer dar uma desculpa na nossa vida para prosseguir. E eu te confesso, eu quero parar, Dene, todos os dias eu quero parar. Tamanha minhas lutas, tamanhas são as dificuldades que nos assolam. E às vezes eu só quero vir num culto e sentar. Ai, minha irmã, minha amada ali, e aí você vai trazer a palavra. Mas Deus, amém. Eis-me aqui, Senhor. Aí Moisés fala assim, mas olha aqui, eu sei quem é o faraó, eu fui criado com ele, é um homem terrível, nem tem temor a ti. E eu vou chegar lá do nada, depois de ter matado o homem? Ele falou assim, não, você não vai chegar do nada. Você vai chegar lapidado, transformado depois de 40 anos. E você vai chegar lá e vai falar assim, que quem te enviou, aleluia, é o grande eu sou, aleluia. E eu quero dizer para você nessa noite que o grande eu sou está aqui. E o Senhor manda dizer, não tema, não se limite, creia nas promessas, porque Ele te encontrou. Ele te viu dentro do ventre da tua mãe e sobre a tua vida Ele achou graça, aleluia. Aleluia. E ele fala assim, o que você tem na tua mão? Ele tem uma vara.
que você tem? Uma vara. Então lança ela no chão. Aí ele taca no chão e se transforma numa serpente. Moisés tenta correr da serpente dele. E Deus fala assim: pega ela pela cauda. Ei, serpente, demônio, perseguição, a gente não corre, a gente pega pela cauda e pisa na cabeça. Sabe qual é o problema do crente hoje? O crente hoje não quer partir para cima para as batalhas. O crente não quer orar, o crente não quer jejuar, o crente não quer se consagrar, mas o crente quer vitória. Eu quero perguntar, tem um povo que quer vitória aqui nessa noite? Então, queridos, eu quero te convocar para orar mais, para jejuar mais, para buscar mais. Sabe por quê? Os dias estão maus. Já não são mais, Lisa, como aqueles 15 anos atrás. As pessoas cada dia são transformadas. É uma mutação constante do caráter, da perversidade. Satanás está rugindo como um leão, procurando quem devorar. Mas Moisés obedece e prossegue. E eu não vou narrar a história toda de Moisés. Eu já quero pular lá para quando Deus manda ele falar à rocha. Moisés, vá lá, fale para a rocha. Só que Moisés, Lia, estava cansado. Gente, quantos aqui estão cansados hoje? Meu marido está cansado. Meu marido falou assim: eu estou cansado, mas eu vou sair de casa. Mas você decidiu vir, não é isso? Mas só uma coisa ele fez errado. Depois de ser lapidado 40 anos, ele perde a paciência. E as consequências foi sobre ele mesmo. E às vezes a gente acaba perdendo a paciência com razão. De estar cansado, de estar tentando mostrar ao povo, ou uma pessoa específica, o caminho certo, como tem que ser, como tem que fazer. E o povo começa a insistir, continua a insistir, a querer fazer o que é errado. Então ele se enche da sua, do seu ego, da sua razão, e fere a rocha. 2 vezes. Mas o problema não foi dele só ferir a rocha. O problema foi que ele não deu a glória ao Senhor. Tudo que vem nas tuas mãos é para a glória do Senhor. É para a glória do Senhor, queridos, que você está aqui. É para a glória do Senhor que você está calçado, que você está vestido, que você está respirando. É para a glória do Senhor que você tem um creme para passar no seu cabelo, um desodorante. É tudo para a glória do Senhor. Porque se não fosse por Ele, você nem estaria respirando nessa noite. E eu quero perguntar, o que Deus entregou em tuas mãos? Moisés, ele só tinha entregado uma vara. O que Deus entregou em tuas mãos que você está retendo? O que o Senhor entregou nas tuas mãos que era para você já estar exercendo? E o medo está te paralisando? Ou a ira está te bloqueando? Sabe, a Bíblia nos ensina que tem um pecado que não tem perdão. Eu acredito que vocês sabem qual é. Qual é, gente? Há blasfêmias contra o Espírito Santo. Isso é fato. Mas eu costumo dizer, Lia, que tem um outro pecado que não tem perdão. Você sabe qual é? O pecado que não tem perdão é o pecado não confessado. Aquele pecado que eu trago comigo e não confesso, tem como eu alcançar perdão? Sim ou não? Sim ou não? Então essa noite eu quero convidar você. Talvez você está trazendo algo guardado dentro de você. Um pecado de estimação. Ou talvez uma falta de perdão. Ou talvez você está entrelaçado a alguma situação lá da sua infância que você não conseguiu e você está ali, amarrado. Foi diferente com Moisés? Não. Moisés foi guardando, Lia. Atravessa o povo ao Mar Vermelho. Só que antes de atravessar, Lia, eles tinham visto todas as pragas. Eles tinham visto que as pragas alcançavam o Egito, os filhos dos Egípcios, o povo do Egito, mas não alcançava o Israel, porque era um povo separado do Senhor. Eu quero saber se tem um povo separado e remido aqui. E eu, domingo, falando com meu marido e meu genro em casa, eu falei assim: eu tenho certeza, Lia, que nós que estamos aqui, temos muito mais fé do que aquele povo, irmão. Sabe por quê? Eu não vi o Mar Vermelho se abrir.
Não vi. Alguém viu? Não vi. Eu não vi as pragas no Egito, mas eles viram. E isso não bastou para confiar em Deus, Dene. Aí eu nem vi aquela situação lá, mas eu posso falar com propriedade que eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que me acorda às 3:30 da manhã. Eu sei o Deus que me usa. Eu sei os milagres que eu vivi. Eu sei o Deus que fez as promessas. E mesmo que eu não estou vendo nada, eu creio nas promessas. Aleluia. Então eu quero crer que hoje nessa noite não tem um povo incrédulo aqui. Eu quero crer que aqui hoje nessa noite só veio aquelas pessoas que mesmo que vieram se arrastando, sem alcançar o seu milagre, mas vieram hoje bater na porta do céu. Aleluia. Você veio aqui hoje, não foi para ver nem a mim, porque vocês nem saberiam que eu estaria aqui, nem o pastor, nem quem está aqui no altar. Mas vocês vieram cultuar e adorar aquele Deus que pode fazer o impossível sobre a sua vida. Aí Moisés se irrita, não foi só pela rocha, não foi só pelaquela água. Sabe, Regina, é uma sequência do copo que vai pingando. Aí o copo vai enchendo. E chega uma hora na nossa vida que deu, cansei, transbordou, vou chutar o balde. Vou chutar o pau da barraca, não é assim que o povo fala, gente? Quantas vezes eu falei isso, né, Lia? Tô cansada, chegava na Lia, deixava a Lia doida. Quantas vezes, né, amiga? Mas Deus nunca permitiu chutar o balde. O balde já tinha transbordado. Mas o Senhor me afirmou e me mostrou que havia uma promessa. O povo só está entre as rochas laterais, e 300 homens de Faraó para matar eles, e o mar. Qual seria, obrigado, Regina. Ô, gente, o que acontece aquele que derrama o copo na mão do profeta? Vem bênção, né? A expectativa era de morte. Vamos morrer aqui mesmo. E aí, Deus dá uma ordem a Moisés. Primeiro, Deus fala assim: o que você tem nas suas? O que ele tinha na mão, gente? Vocês entendem que o que Deus entrega na tua mão, Ele pode trazer vida, prosperidade e também pode trazer sua derrota e sua morte? Não tem glória a Deus aí não, queridos? É difícil dar glória? Moisés, o que você tem? Uma vara. Vou te mostrar como ela vai se transformar em serpente e você vai enfrentar Faraó. Moisés, o que você tem na mão? Uma vara. Então só toca no mar que o mar vai se É isso. O que Deus entregou nas tuas mãos vai te determinar a sua vitória. Aqui Deus já decretou as nossas vitórias. Ele já decretou as promessas. Ela está já selada no mundo espiritual. Mas sou eu e você que vamos determinar se vamos receber, se vai antecipar ou se nem vai chegar na tua tenda, querido. Por quê? Porque quando Deus faz uma promessa, Ele não vai te mostrar o percurso da promessa. Ele vai falar: filho, marche, confie, porque eu sou contigo e eu vou te entregar a promessa. Mas o percurso vai ser você na jornada difícil. Mas eu estarei contigo. Tem um glória a Deus aí, querido? Então eu quero dizer para você nessa noite que não seja como aqueles que não creram que Jesus estava pregando pelo poder de Deus. Não seja como o povo que estava com Moisés, que não creram no que Deus ia fazer. Ele fala: o que você tem? Tem esse cajado aqui, desde aquela época, aquele cajado, ó. Toca e o mar se abre. Mas antes do mar se abrir, ele dá um comando: diga, meu povo. Diga, meu povo, que marche. Terça-feira é dia de subir monte na nossa igreja. Sabe quanto que vai? Meia dúzia. Mas no outro dia tá: pastora, o negócio tá feio aqui. Pastor, era por mim. Pastor, o marido foi embora. Aí você convoca o povo: vamos vir em jejum, gente? Não, mas é por causa disso, por causa daquilo outro também. E vai.
Aí tem aqueles, Lia, que eles não conseguem viver promessas. Estão na igreja há 50 anos. Tem ninguém aqui não, né, gente? Não, eu creio que não, né? Sim ou não? Estão na igreja há 50 anos e nunca testemunharam vitórias. Só olha para o outro que talvez chegou, tem um ano, um mês, e o outro está lá fervoroso, e Deus derramando, e está batizando com o Espírito Santo, ele está frutificando, ele está colhendo, está recebendo, e o que está lá há 50 anos não está entendendo, porque o outro está recebendo. O segredo é um único: obedeça e não murmure. O pau pode estar quebrando dentro da tua casa, vem adorar o Senhor. Tá tudo bem, querido? Vai tudo bem. Tem glória a Deus não, gente? Diga, meu povo, que marche. Aleluia. Eu tenho falado com o Dene. Dene, vamos para a igreja, Dene. Vamos para o jejum, Dene. Não é, Dene? Às vezes eu deixo o Dene doido. Ultimamente eu estou deixando ele quietinho. Aí eu estou quietinho e começou meu marido, né, Dene? A palavra de Deus vai dizer que tem amigos mais chegados do que irmão. E você é um, Dene. Eu e minha família amamos a sua vida. E eu creio, ainda que você não alcance ver o mar vermelho se abrindo, eu creio nas promessas do Senhor sobre a sua vida. Eu sou testemunha do que Deus fez sobre a sua vida, Dene. Eu vi todas as promessas se cumprirem, Dene. Todas. Deixa eu te dizer, Ele continua sendo o mesmo. Porque quando você começa a glorificar, quando você começa a adorar o Senhor com a sua dor, porque adorar o Senhor quando tudo está bem é muito fácil, mas quando eu decido sair de casa, irmã, com a minha dor, com as minhas pelejas, com as minhas portas abertas, com nada acontecendo, o céu se move em teu favor e manda dizer Deus assim: olha, há uma bandeira em tuas mãos, há algo que você tem aprendido. Ele é imutável, Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Ele conhece você desde o ventre da tua mãe. Você foi gerado não por acaso, você foi gerado com um propósito nessa terra. E se você ainda não descobriu qual é o teu propósito, querido, comece a glorificar, acordar nas madrugadas, pedir o Senhor para se revelar, porque Ele é Deus, aleluia. Aí Ele fala: diga ao meu povo que marche. Sabe por que Ele não falou assim: diga ao meu povo que caminhe? Você sabe, irmão? Porque Deus, Ele vê o povo como um exército. Caminhar é para os fracos, Lia. Caminhar não é para qualquer um. Mas quando Deus olha a sua casa, Ele fala: marcha, meu filho, marcha para mim, busca minha face, porque eu vou fazer no meio de vocês. Ele vê a tua família como e vê você como um soldado, ainda que você está ferido. E às vezes a gente traz as feridas, sabe quando? Lá de quando a gente está gerada no ventre da mãe da gente, moça, como que é teu nome? Thaísa é um sorriso lindo, ela. Às vezes a gente é gerado no ventre da nossa mãe e já somos gerados com aquele monte de turbilhão de problemas. Aí esses problemas querem seguir a nossa vida também, a nossa infância também, a nossa adolescência também. E aí a gente cresce, se torna mulher, se torna independente, mas algumas coisas vão ficando ali dentro. E às vezes Deus quer falar assim: só deixa eu liberar, libera. Porque tudo começa na infância.
E tudo que você passou um dia, eu profetizo na sua vida que a sua família não vai passar. Que a sua família será uma família de excelência. Que a sua família será uma família de adoradores. Quando você olhar para trás, você vai entender que passou, que a cicatriz que você carrega sobre si é só para falar assim: eu passei isso, mas eu estou aqui viva. Porque quem é curado, linda, cura outras pessoas. Entenda essa noite, quem é curado, cura, meu filho. Se permita. Sabe, o passado não pode estar atrelado à nossa vida hoje. O passado não faz parte mais, porque o inimigo o tempo todo teria confundido Moisés, porque Moisés era um assassino. O Moisés não servia para nada. Como que ele ia libertar o povo que Deus tinha chamado ele? E Deus falou assim: Moisés, eu sou contigo, eu te chamei para algo grande, para libertar o meu povo, para fazer a diferença, ainda que você seja um improvável. Eu te chamei pelo teu nome. Eu sei quantos fios há no teu cabelo. Eu sei as suas dores, eu sei a sua imperfeição, mas eu te amei, eu te escolhi, te separei, então só marche, aleluia. Só marche, só marche, só marche. Deus essa noite manda só obedecer e marchar. Moisés vai lá e envia 12 espias para ver a terra prometida, Lia. Eita glória. E chega lá, nossa, vem já com todos os comandos. O cacho de uva são 2 homens para carregar. A terra é próxima, o negócio é bom. Sabe por quê? Porque tudo que Deus tem pra gente, minha filha, é o melhor. Eu fico até meio doida com as coisas de Jesus, sabe? Porque é assim, é do nada, ele faz tudo. E não é sobre a nossa condição física, tá? Porque hoje eu passei o dia todo dando 50 mil espirros com a sinusite e com a renite, porque eu fui inventar de dar faxina na casa ontem. Mas eu tô aqui de pé para a glória do Senhor. Chegam os 12. Escute isso. Olha que Deus ministrou meu coração, hein? Quantos só entenderam que não eram os 12 nem a nação de Israel que ia tomar a terra? Quantos? Josué e só 2 acreditaram. Deixa eu te dizer uma coisa. A Lia vai entender. De vez em quando eu dou umas fugidinhas, né? Lá na loja. E aí eu começo. E a gente faz assim, ó. Coisa de louco, né? O nosso quê? Eu amo essa pessoa. As nossas conversas. Que só a gente sabe, o Espírito Santo também. Mas aqui, eu sempre falo, Regina, que o Espírito Santo, ele entende a gente. Ele entende quando você está cansado, quando você quer parar, quando você não está nem acreditando, moço, no que ele prometeu para você. Ele não fez. Aqui, faz lá um histórico de desejos, de sonho, de promessa. Não deixa seus sonhos paralisarem, não. Paralisou, é difícil, mas ele pega na tua mão. Moça, Salmos 91, se eu falar, quem conhece Salmos 91? Todo mundo vai dizer que conhece. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. E esse vai dizer, moça, eu direi, ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, nele. É mesmo? Então declara, eu confio nele. Então volte a sonhar em nome do Senhor Jesus. Eu não sei onde você parou de sonhar. Eu não sei onde você falou assim, olha, não quero saber de mais nada. Vou estagnar aqui, tá tudo bem do jeito que tá. Eu falo assim, chega. A partir de hoje você volta a sonhar. Aleluia. Sabe qual é a melhor parte que eu amo no Salmos 91, Lia? É que fala assim, só porque me amou. É a parte que eu mais amo do Salmos 91. Só porque ele me amou. Você ama ele, moça? Como que é teu nome? Hã? Amanda, que linda, ela é linda. Só porque ele me amou. Como que termina? Eu vou mudar a história.
E aí faz assim, e só porque ele conhece o meu nome. Olha só, quantos aqui conhecem o nome do Senhor Jesus? Aleluia! A minha netinha fala assim, quer 3, né, vovó? Aí ela fala, é Jesus, né, vovó? É, minha filha. Jeová Jireh, né, vovó? É, Jeová Jireh. E o Espírito Santo. Minha filha, você acha que é pouco que luta por você? Aí ele fala, só porque conhece o meu nome, só por isso, olha só porque você amou ele, e só porque você conhece o nome dele, Lia. Só isso, Dene. Aí ele fala assim, ele me clamará, e eu lhe responderei. Agora segura isso aqui, e no dia da sua angústia, eu estarei com você. Você não está entendendo não, igreja? Só porque ele conhece o meu nome, ele vai me clamar, eu vou lhe responder. E no dia da sua angústia, eu estarei com ele. Aleluia. Ele vai mudar a história, ele vai te colocar no alto retiro, ele mudará o cativeiro. Então, se tem um povo que conhece o nome de Deus, então glorifique a ele nessa noite, exalte o nome dele, porque no dia da sua angústia, no dia mau, queridos, é que você vai clamar Jesus, igual o cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E pode até ter uma multidão querendo te paralisar, pode até ter uma multidão querendo parar os seus projetos, os seus sonhos, mas aquele cego, ele não deixou nada impedir, ele prosseguiu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra vai dizer que automaticamente Jesus parou tudo e mandou os apóstolos chamar. Busca aquele lá. Quem? Aquele que está incomodando mesmo. É aquele que está clamando o meu nome dia e noite. É aquele que está chorando. É aquele que está prostrando. É aquele que não desiste mesmo a dor, mesmo cego, mesmo sem recurso. É aquele que eu estou querendo pegar e botar debaixo das minhas asas. Para quê? Aí Jesus fala assim: tragam ele. Oh Deus! Aí quando Deus chama, escute isso, não pode ficar da mesma forma. Quando Deus manda chamar aquele homem, ele tira o que? A capa dele. Era o único recurso que ele tinha para comer, para viver, para sobreviver. Só que ele não pensou no recurso, ele só julgou o comando daquele que poderia mudar a história dele. O que te prende hoje de seguir o comando daquele que pode mudar a sua história, querido? Ei, não tinha transplante de córnea. E nem serviria se tivesse naquela época, porque o problema dele não era córnea, era um globo ocular, querido. O que você quer que eu te faça? Vou voltar para Moisés, pelo amor de Deus. Diga, meu povo, que marche. Quando o povo entende o comando e começa a marchar, o mar se abre, querido. E toda aquela multidão passa. E aí a gente poderia ficar aqui uma vigília falando do que Deus fez para aquele povo desobediente e rebelde. Eu vou até sentar. Deus sabe a sua limitação. Ele sabe que talvez você está cansado e está querendo desistir hoje. Mas Deus está te chamando nessa noite, assim como Ele me chama todos os dias, para não desistir, Lia. Queridos, não desista. Não desista do seu chamado. Não desista da sua casa. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus projetos. Não desista dos seus sonhos. E use o que o Senhor entregou em tuas mãos. Pastor, eu não tenho nenhum cajado. Mas eu tenho a fé. Exerça a sua fé. E eu quero encerrar com Filipenses 4:4. Um certo dia no Monte Lia, eu achei esse versículo.
Dá para colocar ali, igreja? Por favor. Eu tenho quantos minutos, Regina? Já acabou? Hã? Eu quero que você leiam junto comigo, por favor. É 4, acho que até o 8. Se você entender esse contexto aí, acabou. Você só vai, Lia. Você só vai. Olha o que o apóstolo Paulo, já condenado, ele sabia qual seria o fim dele. Mas ele diz para mim e para você, em algumas traduções diz alegrai-vos, mas ali está, regozijai-vos. O próximo. Segura agora. Ele dá uma regra. Jesus fala assim para mim e você: alegrai em mim, alegrai mais uma vez. E ele fala assim: olha, seja tudo assim, ó, tranquilo. Ninguém precisa saber do que você está passando. Você sabe, vai tudo bem? O filho está morto. Tá tudo bem. Eu vou vestir minha melhor roupa, passar minha maquiagem e vou lá pisar na cabeça de serpente, porque o filho está morto, mas o meu Deus está vivo. Aí ele fala assim: olha, não, gente, a doença dos séculos. Não estejai o quê? Ansioso, inquieto, por coisa alguma. Gente, é qualquer coisa mesmo. Deus fala para mim e para você. Não estejais ansioso. Antes, fazeis as vossas petições, sejam em tudo conhecidas diante de... Por onde? Oração. Gente, quando eu falo oração, tem hora que a gente não consegue orar, não é, moça? Não é? Aí sabe quando eu oro em súplica? Quando eu penso que é para suplicar, aquilo que você já não consegue nem externar, você joga no chão e chora. Com o choro da sua alma. Ninguém vai estar te vendo. Entende? Não consegui orar. Mas eu estou aqui nos teus pés, Senhor, suplicando para que o Senhor venha intervir nessa situação. É isso que o Senhor manda dizer para você nessa noite. Derrama suas lágrimas. E eu vou te falar outro versículo que em Salmos fala que ele é especialista. Ele envia um anjo com odre para colher suas lágrimas. Ele sabe cada lágrima que desce do nosso rosto. Aí ele fala assim, com oração e súplica. E olha aqui, olha, vai ter que orar a Deus aqui. Com ação de... Quando que eu dou ação de graça? Quando eu já recebi, gente, não é? Você chega na igreja com a vitória. Pastor, aqui, recebi uma vitória. Eu posso oferecer em ação de graça? Aleluia. Então, aqui nesse texto está falando assim, olha, você vai apresentar com oração e súplica e com ação de graça. Então, Deus está falando assim, se alegra. Aleluia. Não estejais inquieto, preocupado, ansioso com essa situação. Mas ore a mim, suplique a mim, se prostre a mim e já agradece. Olha a fórmula maravilhosa. Agora, olha o próximo versículo. Eu quero que você saia daqui entendendo esse contexto. Lê junto comigo. Orei, supliquei, agradeci. Olha só, alguém já teve alguma vez assim... Aquele choro de se entregar, Deus, eu não aguento mais isso. Aí você se derramou, você chorou, nananã. Aí quando você levanta, você faz assim. Eu posso... Aí você faz assim. É isso. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, todo o seu intelecto, sua mente. Olha só. Virá, guardará o teu coração. O teu corá, o seu coração, as suas emoções, querido.
E o apóstolo Paulo está falando ali, busque ao Senhor, se alegre nele, porque a paz dele vai guardar a tua mente, vai guardar o teu coração, e você vai ter força para prosseguir. E os vossos sentimentos em Cristo. Passa o próximo, por favor. E olha só, o final da regra. Vão lá. Quanto? Ele está dizendo assim, filho, já agradece, agradece e esquece do problema. E tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é maravilhoso, pensa aí nisso. Porque aquilo que você já me entregou já está em minhas mãos, esquece, só vai. Tem glória a Deus? Aqui nós estamos no novo livro da Bíblia. Aí lá em Lamentações de Jeremias, pastor, ele diz o quê? Quero trazer à memória. Você está fazendo isso? É isso. É isso. Quando eu olho para você hoje, eu lembrei daquele louvor que a gente via 200 homens naquele presídio cantando. Os galhos secos. Uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. Oh, glórias!